vamos começar. Primeiro eu queria dizer assim, gente, eu estou super feliz. Eliane é minha amiga há muitos anos, somos colegas de Editora Abril e a gente se reencontrou agora aqui, né, Li? E a Ah, gente muito bom. Esses muito legal. encontros, esses encontros que o mundo digital permitem, né? Que nessa pandemia não seria possível. E aí, de repente, a gente foi encontrando pessoas que a gente não via há muito tempo, né? Mas que parece que a gente viu ontem. Nunca se separou, né? É, Boas amizades têm isso, né? A gente separa e depois se reencontra, é como se fosse. como Oh, se não tivesse estado tão longe tanto tempo, né? Mas é uma das coisas, né, que na vida são importantes, são as amizades e a gente cultivar e saber cultivar essas amizades. Que eu acho que isso traz um bem-estar, né? Uma coisa que aquece o coração assim da gente que a gente precisa sempre. Com certeza. Então, pessoal, eu vou apresentar. Bom, vou me apresentar, depois minha mãe se apresenta, aí eu apresento a Eliane. Bom, eu Ó, sou Carla, sou jornalista, tenho 58 anos e trabalho com a minha mãe com o tema de envelhecimento do ponto de vista de duas gerações de duas mulheres de idades diferentes. então, eu sou a Silvia Loeb, até sou psicanalista. É importante a gente se apresentar, porque hoje deve entrar muita gente que não nos conhece. Então, quem nos conhece deve dizer, ué, por que elas estão se apresentando de novo? Mas é para a gente se apresentar para a gente não que está hoje aqui. E agora eu vou apresentar a Eliane, além de ser minha amiga, como eu contei, muito querida. Eliane é especialista, né, ali em nutrição e bem-estar, já passou por grandes editoras, trabalhou 15 anos na Editora Abril, sabe tudo, já, a gente já nunca fez sabe tudo. livro. Não, ela sabe muito, sabe tudo e demais, né? Já fez livro, já fez revista, sempre foi muito ligada a uma alimentação saudável. Eu descobri hoje que ela é vegetariana desde os 17 anos, eu não sabia, apesar da gente se conhecer há tanto tempo. É. Então, nós estamos com uma super craque. Eu queria começar com uma pergunta ali que eu recebi de uma seguidora, e eu acho que a partir disso aí a gente vai conversando. A Legal. Suzana perguntou o seguinte: como ela tem mais de 60 anos, que o metabolismo dela está muito lento. E se a alimentação pode ajudar nesse sentido de ativar um pouco esse metabolismo? Então, a menopausa, né, ela reduz a produção dos hormônios e isso vai reduzindo, é implacável, né? Reduz o metabolismo. Mas se você tem, somado à menopausa, né, as mudanças hormonais, você tem uma alimentação que é altamente inflamatória, que quer dizer que são alimentos que muitas vezes o corpo não reconhece, para se defender, ele acaba desencadeando processos inflamatórios, esse metabolismo vai ficar mais lento. Então, assim, você percebe, você ganha peso, você percebe mudanças até no abdominais, né? Que acumula mais gordura aqui, assim, no abdômen, na barriga. Isso é um processo de inflamação. Então, assim, você tem que modificar a sua alimentação, você tem que ter alimentos que te ajudem a reduzir esse processo inflamatório, e que sejam alimentos mais naturais, mais próximos possíveis de como eles foram produzidos, né, pela Mãe Terra, e reduzir ao máximo os superindustrializados, os ultraprocessados, que têm substâncias ali altamente inflamatórias. Então, assim, e a combinação com exercícios, né? Porque não adianta a gente achar que só a alimentação vai resolver. Não é uma combinação de exercícios, de alimentação com exercício. Você tem que fazer com que o seu metabolismo acelere, então você tem que fazer o exercício também. Então, tanto o aeróbico como o de musculação, para você ganhar massa muscular ou deixar de perder tanta massa muscular nessa fase da vida, porque a gente perde muita massa muscular. Isso diminui também o nosso metabolismo. Então, olha a somatória aí
de fatores que conspiram contra, né, a gente manter o peso, a nossa forma física e também a saúde. São os hormônios que já baixam, né, o ritmo do metabolismo, os alimentos que aumentam a inflamação e a perda de músculos que também reduz o metabolismo. Então, Li, só uma dúvida. Pergunta, mãe. Eu queria saber se você pode dizer quais são os alimentos inflamatórios, né? E se café é uma bebida que inflama. Olha, Posso só complementar? Tá. Li, só complementar, eu queria saber o que é esse processo inflamatório, né, que a gente fala tanto, e aproveitando a pergunta do café, nossas seguidoras tomam 4, 5 cafés por dia, então se você lembrar, você já junta tudo. Tá, legal. Esse processo inflamatório, assim, são substâncias que você bota para dentro que o organismo não reconhece como alimento. Então, são tantos uns aditivos químicos que tem nos industrializados, conservantes, corantes, ou moléculas muito grandes. A proteína, por exemplo, ela tem uma molécula muito grande, né? Ela é de difícil digestão. Então, você demora o organismo, principalmente se você não mastiga direito, né? Você não mastiga, algumas pessoas comem apressadamente, a comida vai chegar mais inteira no seu estômago, o organismo vai falar, opa, o que é isso? Não estou reconhecendo, e ele começa a atacar. Ele ataca para se defender, porque ele acha que é um corpo estranho, é um inimigo. Então, isso desencadeia esses processos inflamatórios. Outra coisa que faz com que aumentem esses processos inflamatórios é o intestino não estar muito bem. A gente tem sempre que cuidar do intestino. Com alimentos probióticos, prebióticos. Os probióticos são as bactérias boas que habitam o nosso intestino. Então, assim, elas fazem parte da nossa microbiota. Então, tem alimentos que ajudam a aumentar essas bactérias boas. E as prebióticas são as fibras que alimentam essas bactérias boas, do bem, que são as probióticas. Então, assim, você também tem que cuidar do seu intestino, porque se ele tiver um termo técnico, né, que os profissionais usam muito, é a desbiose intestinal, que a gente tem as moléculazinhas, além as célulazinhas do intestino são bem grudadas. Se você vai causando uma inflamação, elas vão se separando. E aí, as coisas que você come que não são muito legais, substâncias tóxicas ou uma proteína muito grande, ela vai passando e vai entrando para a corrente sanguínea. E isso daí vai inflamando tudo. Então, assim, além de você se preocupar com a alimentação, com o seu corpo em geral, o intestino é fundamental. Então, você tem que... não vou no banheiro há 2 dias. Impossível, não pode, isso não pode acontecer. É super sinal de que seu intestino não está bem, né? Aí o ideal é você procurar um médico, um nutricionista e que te oriente a melhorar essa condição do intestino. Aí a Silvia me perguntou dos alimentos que causam a inflamação. Então, são esses que têm umas moléculas muito grandes. A proteína do leite é muito alergênica, né? Então, tem alimentos que têm esse potencial alergênico. Mesmo que as pessoas que não tenham uma intolerância, uma alergia, ela tem, se ela consome muito daquele alimento, que tem já essa molécula muito grande, chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Chega uma hora que ele fala, chega, não quero mais ter esse trabalho todo. Então, por isso que assim, também vai chegando a idade, né? A gente vai ficando mais velha, o corpo também vai cansando de tanta gente bombardear com coisas tão difíceis de serem digeridas. E o café assim, ele não provoca uma inflamação, mas ele impede da absorção de vários nutrientes que são já difíceis a gente absorver com a idade, que, né, nosso organismo, depois da menopausa, o nosso processo de
de absorção dos nutrientes, ele fica mais difícil. Então, assim, não adianta só comer um monte de um alimento que tenha cálcio, um outro alimento que tenha magnésio, zinco. Você tem que modular tudo isso. Você tem que fazer uma combinação desses vitaminas e minerais para que um ajude na absorção do outro. Então, o café, por exemplo, ele impede a absorção do cálcio e do ferro. Então, assim, você vai tomar o café de manhã, né? E depois você toma um à tarde. Mas evita de tomar logo depois do almoço, logo depois que você comeu aquele alimento que seu organismo vai absorver. Se você tomar o café em cima, vai dificultar, né? Cálcio, ferro. Então, reduzir e trocar por um chá. Tem tantos chás maravilhosos que a gente pode tomar no lugar do café, né? Tem chá verde, agora tem o matcha, que é o pó do chá verde concentrado, que é sensacional. Tem uma quantidade de antioxidantes incríveis que a gente super precisa nessa fase, né? Porque são os antioxidantes que vão ajudar a combater esses processos inflamatórios. Então, Quer dizer, pode falar. Continua. Então, esses anti-inflamatórios ajudam muito a combater o processo inflamatório. Chá verde, a cúrcuma é maravilhosa, a cúrcuma, o rizoma, né? Aquela raiz laranja, né? Não é uma raiz, é um rizoma. As pessoas confundem com uma raiz, mas ele ainda tem mais uma raizinha lá. Ele é um rizoma bastante usado na culinária indiana, que faz o curry. O curry sempre tem uma concentração ali de cúrcuma, que é a cúrcuma longa. Então, assim, se você puder colocar todo dia um pouquinho de cúrcuma na sua alimentação, põe na sopa, põe um pouquinho no seu tempero do feijão, vai acrescentando e consumir de uma colher de chá, uma colher de sopa ao máximo, você já vai fazer um bem incrível para o seu organismo em relação aos processos anti-inflamatórios, né, que a gente busca. Oli, só uma dúvida, a cúrcuma a gente compra, isso é importante, você compra o pó pronto? Porque eu já vi também a raizinha que rala e o pó, o que é melhor? Hoje mesmo eu estava assistindo uma live do Matheus Macedo, que é do Vida Veda, e é um médico da Ayurveda. Ele é incrível, né? Então ele estuda muito e era sobre cúrcuma. E ele estava falando que tanto faz você consumir ela fresca como ela seca, no pó, né? Ela na formato de pó. O pó é mais prático. Se eles têm o mesmo efeito, ele falou, nunca um alimento tem o mesmo efeito, ele seco, ele fresco. Qualquer transformação que o alimento passe, ele vai ter um efeito diferente. Às vezes um pouco menos intenso, aquele efeito anti-inflamatório, às vezes um pouco mais, mas assim, já é um pouco diferente. Você pode intercalar os dois. Você come um pouco da cúrcuma em pó e quando é viável, quando você acha na feira para comprar uma cúrcuma, né, ou vem na caixa de orgânicos, você consome ela fresca. Você espreme ela para consumir no suco, ou bate, né, e com os outros ingredientes e depois coa. E é assim que eu faço, eu coloco no suco, no meu suco verde, que às vezes nem sempre é verde, mas ele tem sempre tem a cúrcuma, o gengibre, que aumenta, que potencializa a absorção dessas substâncias benéficas da cúrcuma. Outro ingrediente importante de você combinar com a cúrcuma é uma pimenta, como a pimenta do reino, porque tem lá o princípio ativo, a piperina, que vai ajudar na absorção da curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma. Então, assim, melhor que cúrcuma sozinha é a cúrcuma com uma pimenta. Melhor que isso, a cúrcuma, pimenta e um gengibre. E aí, por isso, é uma sala tão interessante, né? Para o consumo e para combater esses processos inflamatórios. Inclusive artrose, né?
Nesse sentido. Exatamente, porque as articulações, né, começam a faltar lubrificação e que também é causado por processos inflamatórios. Então, a cúrcuma também ajuda muito, diminui muito dor a cúrcuma. Só que, assim, tem que ser uma coisa que você tem que consumir com frequência. Tem oxalato? Oxalato é uma substância parece que é ruim para quem tem pedras nos rins. Então, assim, você tem um problema, a gente está falando aqui de pessoas que têm têm saúde, são saudáveis. Se você tem um problema mais grave, você tem tudo que você tem que perguntar para o seu médico, se vai poder consumir ou não, né? Mesmo no caso da cúrcuma, que é um alimento natural, porém tem oxalato, como o espinafre tem oxalato. Ele reduz a absorção de ferro. Mas, assim, no caso das pedras nos rins, é um problema mais grave. Então, sempre perguntar para o seu médico, para o seu nutricionista. Posso fazer uma pergunta, Cá? Vai, depois eu E pergunto. álcool? Como é que entra o álcool nessa coisa toda? Porque a gente sabe que uma taça de tinto é muito bom por dia. É mesmo? O vinho tinto? É. O vinho tinto é uma polêmica eterna, né, Silvia? Porque, assim, é sensacional por causa do resveratrol, né? Que é o princípio ativo da uva, principalmente da uva escura, né? Então, o vinho tinto é mais interessante do que o branco, nesse sentido. Mas sem o álcool. O álcool não é legal pra gente. Principalmente para mulher. É péssimo, é péssimo. Então, assim, eu adoro tomar vinho, mas eu tenho que moderar, né? Vou deixar para tomar mais no fim de semana, umas 2 taças no fim de semana, no máximo mais uma taça no meio da semana. Mas todo dia o álcool não é bom, o álcool é inflamatório, altamente inflamatório. Então a gente né, não consegue assim juntar, é difícil juntar no mesmo alimento tudo que é o prazer, os benefícios, né? Então a gente tem que botar na balança e ver o que mais vale a pena nesse momento para a gente. Tem uma pergunta aqui, já que nós estamos falando. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Claro, claro. Silvia, tem agora, sabe, tá uma produção de vinho sem álcool. Muitos bons vinhos. Então não vale a pena. Tá muito boa. Não, tá. Assim, eles são super bem feitos. Tinta é mais difícil, né? De se aproximar do sabor. Mas os brancos estão super assim, bem feitos, não alteram muito o sabor. E parece que tem um tinto que é bem bacana, assim, e não são marcas, tem espanhol, tem português, né? Porque é uma tendência no mundo. As pessoas estão bebendo muito álcool e na pandemia aumentou muito. E o que aconteceu? As pessoas se tocaram disso e começaram a procurar esse tal vinho sem álcool. E tem um empório, chama Empório Sem Álcool, acho que é isso. E ele já está no mercado há muitos anos, mas assim, sempre morno, as vendas eram mornas. Agora, aumentou muito, né? E é uma realidade, né? Que bom. O vinho é feito da mesa, o processo é idêntico, só que aí eles têm uma tecnologia que no final extrai o álcool. E ficam lá. Vamos experimentar, né? Vamos experimentar, não custa, Claro. né? A Sônia falou que só não dá barato. Só não dá barato, Não vai dar barato. Mas sabe o que você pode fazer? Eu já pensei nisso. Toma uma taça dele com álcool, né? O vinho e depois intercala com outro, né? Porque às vezes é uma coisa muito mais social, né? Você ficar tomando o vinho e perder a conta lá nas taças. Então aí você já toma né? Com álcool e depois já troca a garrafa e toma um sem álcool. A segunda, a quarta sem álcool, né? Entendi. Oli, tem uma pergunta aqui, tem duas, talvez você possa juntar. Quais alimentos poderiam contribuir para reduzir os sintomas da menopausa? E se vale a pena suplementação, por exemplo, de ômega 3, de magnésio, se está tudo na alimentação? Então, quais os alimentos incluir?
são os alimentos ricos em antioxidantes. Para que diminui menopausa? Para sintoma de menopausa. Ah, tá. Né, os sintomas da menopausa, os fogachos, a irritabilidade, a insônia, você precisa dos bioativos, né, princípios bioativos dos alimentos. Então, estão nas verduras, muitas verduras verdes escuras, né, rúcula, brócolis, agrião. E então todas essas verduras verdes escuras ajudam muito. As frutas vermelhas são muito ricas, né, nesses princípios ativos, né, nesses antioxidantes, e reduzir a quantidade de carne vermelha, que é inflamatória. Então, não estou falando isso porque eu não como carne, não. É porque os estudos mostram que carne em excesso não é bom em nenhum momento da vida. E depois dos 50, né? Por causa da menopausa, se agrava ainda mais, né? Por causa do processo digestivo, tudo. Então, assim, menos proteínas de origem animal, mais alimentos frescos, mais frutas, mais verduras, mais grãos, leguminosas, né? Porque você aí tem que compensar a retirada ali da carne, né? Das proteínas da carne, com alimentos vegetais que sejam fontes de proteína, como as leguminosas, né? São principalmente as leguminosas, que a lentilha, o feijão, e os grãos, né? Que tem o arroz integral, grão de bico. Então, a gente tem que fazer um rodízio entre esses alimentos no dia a dia. Então, sempre você tem que, para quem não come a carne, ou que está diminuindo, você tem que ter a presença ali de uma leguminosa todo dia, com um cereal, que isso eles vão se complementar, o cereal, o arroz, por exemplo. Ou então uma quinoa, e um grão que se complementa. Você fala. Faltou responder uma coisa mais que você perguntou. Ah, mas só te perguntar uma coisa antes, mas veja se é isso, era da suplementação. Quando você conversou com a gente, Li, você falou das maneiras, lembra, mãe, das formas de preparo, que aí ia colocar de molho. Eu ia perguntar. Tá. Então, peraí, eu vou falar primeiro da suplementação. Suplementação, provavelmente, depende de cada pessoa. Né? Depende, então isso precisa realmente de uma avaliação de um nutricionista, de um médico, e que vai te dar uma dose individualizada. Então você precisa, às vezes assim, o B12, eu tenho que tomar B12 por causa pelo fato de não consumir a carne, né? Então eu tenho que repor o B12. E também porque a gente mesmo, tomando todos esses cuidados, né? Cuidando do intestino, consumindo alimentos que combinados favoreçam a absorção de cálcio, de ferro, o nosso organismo deixa de absorver da mesma forma de quando a gente é jovem, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E parece que é o momento que a gente mais precisa deles, a gente menos vai absorver, né? Os hormônios dificultam, né? Essa alteração toda hormonal dificulta a absorção dos nutrientes. Então, a gente tem bem o suplemento, a suplementação é bem-vinda quando bem orientada. Dos grãos. Vamos falar dos grãos, então. Os grãos, porque assim, os grãos, eles têm substâncias que impedem, que dificultam outros nutrientes que estão presentes ali, né? Por muito tempo, eles foram chamados de antinutrientes, mas não, os estudos mostraram que essas substâncias, elas não são antinutrientes, porque elas têm benefícios no nosso organismo. Mas no caso da absorção de ferro, de cálcio, que a gente mais precisa, de zinco, mais precisa nos 50 mais, eles passam a dificultar. Então a gente tem que
cuidar do pré-preparo desses grãos. O que é? Deixar de molho, como as nossas avós faziam. Lembra que o feijão era assim, sempre deixava de molho de um dia para o outro? A gente tem que voltar a fazer isso. Então, é a forma mais eficiente de se fazer, de retirar essas substâncias que dificultam a absorção de cálcio, ferro e zinco, selênio. Então, eu até nas castanhas, a castanha do Pará, é interessante você deixar de molho, um demolho assim, de algumas horas, para você neutralizar essas substâncias que impedem a absorção do selênio, né, de zinco. Então, é interessante você fazer isso. E se organizar, né? Porque assim, chega na hora de fazer a comida, você fala, meu Deus, isso não tenho, então, a lentilha não deixei de molho, o feijão não deixei de molho, então não vou fazer, não vou comer, e não vai comer a leguminosa, o grão que é importante, que é uma fonte de proteína vegetal. Então, você tem que procurar se organizar, pelo menos assim, no domingo você pensa, essa semana eu vou fazer lentilha, feijão e aí grão de bico. Grão de bico é o que você vai deixar mais tempo de molho, né? É legal você deixar 48 horas. E trocar essa água pelo menos de 2 a 3 vezes, né? Você troca a água, põe a água filtrada sempre, porque a água que ele vai absorver vai ficar lá dentro, né? Então, ela tem que ser uma água filtrada, limpa. E você pinga algumas gotas de limão ou uma colherinha de café, de chá de vinagre de maçã, ajuda nesse processo. Então, assim, o grão de bico são 3 dias. Então, você deixa lá para quinta-feira fazer. A lentilha é mais rápido, então você já põe no domingo, na segunda você já pode cozinhar. O feijão você pode já deixar 2 dias. Então você já deixa lentilha, feijão, grão de bico, né? E faz esse processo para ter essa praticidade, porque a alimentação também é muita organização. Se você não se organiza, se você não tem a mão, você deixa de comer. Você vai pedir o delivery, vai pedir a pizza, vai pedir ou vai comprar o congelado no supermercado. Então, a gente tem que saber se organizar. Mas você deixa um dia inteiro o feijão, 3 dias o grão de bico? O feijão pode deixar até 2 dias, grão de bico 3 dias, que é 48 horas o grão de bico, que é o ideal. O feijão pode deixar 24 horas e a lentilha de 8 a 12 horas. Então, você pode... E não amolece o grão? Vai amolecer. Mas o que você vai cozinhar mais rápido, vai até facilitar no seu dia a dia, no tempo de cozimento. Né? Eu cozinho o feijão na pressão, mesmo deixando de molho, mas muito mais rápido. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Olha, castanha do Pará. A castanha do Pará? A castanha do Pará você também pode deixar de um dia para o outro. 8 horas já é suficiente. Dá para você consumir, ela já vai estar. E outra coisa que acontece quando você deixa de molho, você ativa enzimas que estão ali adormecidas. E as enzimas são muito importantes para nutrir nossas células e facilitar o processo digestivo. Então, assim, tem muita gente que, além disso, né, de reduzir substâncias que impedem a absorção de outros nutrientes, reduz substâncias que deixam algumas pessoas estufadas, sabe? Tem gente que come o grão de bico ou o feijão estufa, né, na hora. Uma sensibilidade. Mas você pode reduzir esse problema com o demolho. E se persistir, não tem que comer. Não tem que comer. Seu organismo que está falando, olha, não dá certo aqui, eu não consigo digerir direito, mesmo você fazendo demolho, mesmo você cozinhando, e não adianta. Então, para que a gente vai insistir num alimento que a gente está sentindo que faz mal, que te dá um mal-estar, que te dá o estufamento, te dá um refluxo, te dá azia.
Então, assim, são sinais que a gente tem que aprender a observar no corpo, né? Que é a nossa obrigação, assim, nessa passagem, nessa vida, é saber se auto-observar, né? Então, é muito importante. Uma dica do feijão. A gente sempre deixa para colocar o louro na hora de temperar o feijão. Mas o ideal é você já cozinhar ele com louro. Depois você pode até trocar o louro e tal, porque o louro também ajuda na retirada dessas substâncias que não são tão interessantes para a absorção dos outros nutrientes. Tenho duas perguntas aqui, Li. A gente acabou de falar desses grãos, dos alimentos para menopausa, perguntaram da soja, se é bom e como seria o preparo, e também dos brotos, que eu sei que é uma coisa que você curte bastante. Legal. Então, a soja é bem interessante para as mulheres que estão na menopausa, né? Por causa dos fito-hormônios, que são hormônios muito próximos dos nossos hormônios, né? Do estrogênio. Mas é importante que a soja seja fermentada. Então, o tofu, o miso, que é a pasta de soja fermentada, o tempê, que é um outro tipo de... Parece um bifinho, assim, o tempê, que é de soja fermentada. Então, assim, a soja em si, ela pode realmente... A Elisângela, né, tá falando que soja me faz mal. Mas eu não sei, pode ser que a fermentada não dê essa... sabe essa dificuldade de digestão? Eu tenho, se eu como o grão, eu também não me sinto muito bem. Mas se eu como o tofu, eu como tempê, o miso, que são ótimos, né? E tem estudos comprovando dessa eficiência por causa do fitoestrógeno, reduz esses sintomas ruins da menopausa, né? Que deixam a gente um pouco irritada. E a outra que você perguntou? Os brotos. Os brotos têm muita... Eles são muito ricos, eles têm toda a energia ali da planta, ele concentra toda a energia para que a planta surja, né? Nasça, cresça. Então tá tudo ali. Mas você tem que ativar, né? Deixando de molho. De molho você deixa o grão de molho e ainda assim você deixar por mais tempo, o que vai acontecer? Ele vai germinar, ele vai brotar, ele vai aparecer que a gente fala de não me lembro agora o nome, o biquinho, sai um biquinho branco assim, sabe? Um molhinho branco. Ele germinou, ele está no auge da sua potência de enzimas, de nutrientes. Então, quem tiver a paciência de germinar, é ótimo. E além de ser lindo e prazeroso, você vê, né, aquilo crescendo na sua cozinha. É muito legal, né? Os brotinhos crescendo ali. E não é muito difícil. Você coloca, por exemplo, uma coisa que germina muito fácil é a lentilha. Ela é muito fácil de germinar. Você põe na água, aí você deixa um dia, depois você escorre. Depois você vai... Todo dia você dá uma enxaguada, né? Você põe um tulizinho aí com água filtrada, você chacoalha ali para dar uma lavadinha e põe o vidro inclinado assim para escorrer toda a água e deixa fora da geladeira. Ali, deixa no seu escorredor, fora de uma luz de sol direta, né? Um lugar arejado, mas não com sol direto. E ele vai germinar. E aí, quando ele aparecer já aquela pontinha branca, você já pode consumir. Ele está super assim, concentrado de enzimas, de nutrientes, de vitalidade. Então, são essas pequenas coisas que também vão te dando energia, te dando um viço na pele, no cabelo, que tudo vai ficando mais complicado com a menopausa, né? Que a gente sente muito. Deixa eu voltar para castanha de caju, castanha do Pará, porque põe na água, né? Faz demolhagem, ela amolece. Mas eu não gosto de castanha mole. Então, deixar menos tempo,
deixa menos tempo, né? Não deixa para um dia para o outro. Que eu adoro deixar a amêndoa, nossa, ela, sabe, ela expande assim. E ela fica mesmo, ela fica bem gostosa para mim. Mas o que você pode fazer? Você deixa menos tempo e pode deixar, põe um pouco numa frigideira e dá uma secada nela. Ou então no forno. Tá. Então no forno você põe já um mix delas, né? Para aproveitar, né, que o forno tá ligado, tudo, faz um mix e coloca no forno. Tá. Até você achar que ela tá mais crocantezinha. Às vezes ela não endurece na mesma hora, mas você tira, ela ainda tá um pouquinho molinha, mas você põe numa superfície fria que ela vai endurecer. Deixa eu te contar uma coisa, que eu quis sempre falar isso, mas eu não tive oportunidade. Sabe uma receita que, assim, na minha família virou tradição no Natal? É uma salada de frutas assadas que eu aprendi na sua casa, num aniversário da casa. Muito bom, né? Você sabe qual que é? Uma que vai a laranjinha quincã. Claro! Gente, é maravilhosa. Então, assim, todo mundo já pede, porque fala, não quero só doce, doce, doce como sobremesa, né? Então, eu falo, pode deixar que eu faço a salada de frutas assada. Ai, no começo, salada de fruta assada, que estranho. Fruta com casca, né? Com casca. A papaya com casca, a quincã, né? Sempre se come com a casca, mas a papaya, as outras frutas. Pera, maravilhosa. Vocês já deviam passar a receita, então, né, meninas? Vai, Silvia, passa essa receita. Pega todas as frutas que você tem em casa que tem uma casca comível, né? Não vai pôr banana e não vai pôr, sei lá, laranja Bahia, que é uma casca grossa. Então, você põe essas frutas assim, você põe ameixa, você põe maçã, você põe pera, você põe essa quincã. Aí você não corta ela no meio, você só faz um xizinho em cima, né? E você põe o que você quiser, né? Aí você deixa, põe no tabuleiro, você põe suco de laranja para passar um pouquinho, e na hora de servir, melhor fazer de véspera, aí fica perfeito. Na hora se quiser, você põe um pouquinho de licor de laranja, um licor que você tem só para dar um perfume, um conhaque, e nozes. E pronto. É maravilhosa. É maravilhosa, geladinha, né? Mel, se quiser adoçar um pouquinho. E geladinha ela fica melhor ainda, né? Melhor ainda. É muito bom, gente. Façam que faz sucesso. Vamos ter. Amanhã a gente põe a receita, né, mãe? Isso. Legal, legal. Então, aí acho que era legal a gente falar do cálcio, que é muito importante. Para mim, assim, tá sendo um grande desafio, porque, assim, meus exames mostraram uma deficiência, né, de cálcio, aí, ó, osteopenia, osteoporose, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito do cálcio. E alimentos que têm muito cálcio, eu não consumo leite, porque o leite, assim, o leite é complicado para muita gente, embora muita gente não, assim, eu não tenho intolerância à lactose. O problema não é a lactose, é a caseína. A caseína é uma proteína do leite que a molécula é muito grande e também provoca toda essa inflamação. Eu descobri isso com o tempo, porque assim, eu sou vegetariana há muito tempo, mas assim, continuei tomando leite. Então eu sempre fui ovo-lacto vegetariana. E só que assim, chegou uma hora na vida que eu estava assim trabalhando, né, na redação, e de repente meu intestino começava um barulho que eu falava, gente, tá todo mundo escutando, que vergonha, o que eu vou fazer? E o que era? O leite, do café da manhã. Não é que eu tomava muito leite, o máximo que eu tomava era assim, uma xícara de leite, café com leite. E isso, à tarde, já começava uma revolução. E era o leite. Eu parei por orientação de um médico
E realmente, nossa, nunca mais eu tive esse tipo de problema. E as pessoas ficam muito preocupadas com o cálcio, né? Ai, como que eu vou deixar de tomar leite agora, principalmente agora por causa do cálcio? Mas assim, a absorção do cálcio que tem no leite é difícil de se absorver, porque para absorver, para o cálcio chegar lá dentro do osso, você precisa de outros nutrientes, outros minerais, como o magnésio, que vai ajudar a empurrar esse cálcio lá para dentro. Vitamina D também, né? E a vitamina D também. A vitamina D também é muito importante. Mas quando você toma o leite, esse equilíbrio entre magnésio e cálcio é muito gritante. É um desequilíbrio. Então, falta magnésio. O que acontece? O cálcio não consegue entrar, ele começa a roubar o cálcio que está lá dentro do osso já. Então, isso são estudos. Existem muitos estudos. Tem uma nutricionista sensacional que estuda só isso. E que eu tenho, assim, a certeza de falar, porque eu entrevistei muitas vezes ela. E ela prova isso, né? Ela tem os estudos. Então, assim, a gente pode conseguir o cálcio na semente de gergelim, que ela é riquíssima em cálcio. Então, o que eu faço? Eu consumo muito tahine, né? O tahine, ele é a pasta de gergelim. Não pode ser muito, porque é uma gordura, né? Então, o que eu digo é a frequência, né? Então, todo dia, pelo menos uma colher de sopa rasa de tahine, eu consumo. O gergelim e a couve, que é maravilhosa, porque a couve manteiga, ela tem esse equilíbrio do cálcio e magnésio. Então, ela é perfeita para ajudar na manutenção dos ossos. É lógico que uma coisa só sozinha não vai fazer isso. A gente tem que fazer um equilíbrio todo na alimentação e fazer exercício, musculação, né? Um pouquinho de exercício de impacto, né? Para ganhar a massa óssea. Então, a gente tem que fazer todas essas combinações. Na menopausa, a gente tem muito alteração da tireoide, né? Muitas pessoas apresentam. A glândula também já não está tão, né, ativa, então ela começa a reduzir alguns hormônios da tireoide. E aí as mulheres ouvem falar que a couve não pode ser consumida por causa da tireoide, não é assim como o brócolis, não pode consumir por causa da tireoide. Mas outra médica que eu entrevistei, que é sensacional, que ela é endócrino, ela falou, pelo amor de Deus, gente, consumam couve, que é maravilhosa, consumam brócolis, que é maravilhoso, porque o que vai, quando você tem um problema na tireoide, você tem que tomar remédio, não tem jeito, né, para equilibrar essa tireoide. Senão você só vai piorando. E se o desequilíbrio é muito grande, você corre até risco de vida da tireoide, né? Uma tireoide muito alterada. E se você toma um remédio, não tem problema, você tem que tomar o remédio. E você vai consumir a couve, ela não vai alterar em nada. Então, assim, a couve é importante, é ótima, tem fibras, tem fitoquímicos, tem o magnésio, tem o cálcio. Então, você pode fazer a couve no suco verde, mas comer mesmo, uma quantidade boa no suco verde, ela refogada. Então, é um alimento também que merece ser incluído nessa fase da vida. Olim, quando você fala, tem que ser orgânico, porque hoje orgânico no Brasil ainda é muito caro, né? Quer dizer, não dá para comer orgânico. Dá para ser o normal? A gente consegue comer bem comendo um alimento que não é orgânico? Cá, é assim, melhor a verdura com agrotóxico do que nenhuma verdura, tá? Uhum. Assim como frutas. Você tem que consumir frutas e verduras. É ali que você tem as vitaminas. Nenhum outro alimento tem as vitaminas que as frutas e verduras têm. Então, a gente tem que consumir. Só que hoje a gente encontra, assim, orgânicos mais baratos. Depende da fonte, né? Onde você vai. E
Acho que até comentei com você dos grupos de CSA, né? Que é a comunidade que sustenta a agricultura. É CSA? C de comunidade, S de sustentar, A de agricultura, CSA. E assim, é só entrar no site deles, é csa.org, e lá eles mostram os grupos, são pequenos grupos, né, de pessoas que se unem para sustentar um agricultor, né? Então, o agricultor tem aquele valor mensalmente garantido para ele comprar semente, para ele cultivar, e se chover, correr o risco dele perder tudo, ele tem a garantia de que ele tem aquele dinheiro mensalmente. Então, assim, às vezes vem, toda semana vem uma couve chinesa. Eu não aguento mais a couve chinesa. Porque na minha cesta tá assim, tem fases que vem, né? E outras coisas. Mas assim, toda semana essa couve, dá para trocar? Não, a gente tem que saber assim, leva tempo, né? Pro agricultor plantar e esperar crescer e tal. Então, a gente tem que também saber respeitar esse ciclo da natureza. Mas então, tem esses grupos de CSA que você vem sempre com uma cesta farta. Você falei só da couve chinesa, parece que só vem a couve chinesa, mas não é isso. Dependendo do agricultor, vem frutas também. Então, um investimento bem bacana e não é muito caro. Eu pago R$ 120 por mês para ter 4 cestas. Nossa, é ótimo. É ótimo. E você pode reunir outras pessoas. Essa troca também é muito interessante, né? Com as pessoas que têm o mesmo propósito, tudo. E também você tem as feiras. Hoje na Parque da Água Branca é uma feira incrível de orgânicos, tem muita variedade. E nos supermercados hoje também tem. Às vezes você pega umas promoções, né? Então, até no supermercado eu acho que dá para você comprar. Agora, não sei se você já reparou que os orgânicos duram mais dentro da geladeira. Eles são mais, têm uma durabilidade maior, né? Parece que a vitalidade é maior deles, né? Então, eles seguram por mais tempo. Então, você fala, poxa vida, é um investimento que realmente vale a pena. Lógico, assim, que o ideal seria tudo orgânico, né? Não só os frescos, né? Mas, sei lá, um suco, um vinho orgânico. Mas eu acho que é um investimento que vale a pena. Para mim, ao meu ver, sabe? Porque eu estou investindo na minha saúde. Estou querendo economizar em remédio. Então, eu acho que vale a pena. Outra coisa, não deu para comprar orgânico, respeita a sazonalidade dos alimentos, porque aquele alimento que foi cultivado na época dele, certa, ele certamente precisa de menos aditivos químicos para crescer. Então, ele geralmente tem menos agrotóxicos. Agora, tirar agrotóxico, dificilmente, não existe nada que você você vai conseguir tirar da superfície de uma maçã, né, que é usado tanto agrotóxico, tanto tomate da superfície, uva, mas lá dentro já foi, lá dentro já está intrínseco, não tem jeito. Tem mais uns minutinhos, mãe, quer fazer? Eu tenho uma pergunta, mas se quiser fazer? Não, pode fazer. Li, se a gente fosse fazer assim uma pergunta quase final, ainda não é? O que não pode faltar na geladeira? Você fala, putz, o Silvia, Carla, olha, tem que ter. Tá, voltando então, as verduras, principalmente verdes escuras. A alface é gostosa, é crocante, mas ela não tem quase nada do que a gente precisa. Tem substâncias legais, mas não nesse momento. Mais fibra, né? Então, as verdes escuras, que é a rúcula, brócolis, espinafre, couve, mostarda. Tem as mais amargas, né? Que nem todo mundo gosta, mas é interessante a gente explorar esses sabores também amargos. As frutas, né? Principalmente as frutas vermelhas, então o mirtilo,
açaí, framboesa, evitar. Bom, vou falar o que não pode faltar. Porque eu falei açaí, já lembrei do xarope, né? De guaraná, açúcar, mas assim, evitar o máximo de açúcar. Mas então, as frutas vermelhas e as outras frutas também, mas ter uma porção lá de frutas vermelhas. As castanhas, né? As oleaginosas. Então, e semente de girassol, semente de abóbora, semente de abóbora, principalmente, é muito interessante você comer antes de dormir. Ele estimula a produção de melatonina, então você vai dormir melhor. E que mais? E os grãos, e as leguminosas, e os cereais integrais. Então, evitar as massas, pães brancos e consumir os mais integrais, em porções menores. Pão tem que reduzir, mas você pode preferir um pão de fermentação natural, que também ajuda nesse... Ele já está assim, a proteína do glúten está assim, menos... eu não gosto de falar pré-digerida, né? Mas assim, ela tá mais fácil, porque o Levan já fez um pouquinho desse trabalho de digestão, né? Então, assim, ela tá mais fácil de ser digerida. Saber da procedência desse pão de fermentação natural, porque hoje tem muitas padeiros, né? De fermentação natural, de fermentação de processo de longa fermentação, que usam melhoradores nos pães, que é colocar mais glúten, colocar mais outras substâncias para que o pão cresça bonito. Então, assim, também saber da procedência dos alimentos, né? Às vezes a gente vai, uau, parece tão saudável, tão bonito, mas é importante saber da procedência, né? E dos pães integrais também, né? Você escolher um pão de fermentação natural e de preferência que seja integral. Então, a aveia é muito interessante para a gente nessa idade, em todas as idades, mas para a gente não pode faltar. Então, são coisas que não podem faltar nesse momento. Que mais que não pode faltar? Isso, você equilibrando isso, você já vai ter uma ótima alimentação. Deixa eu perguntar da aveia. A aveia, para mim, ela digere mal. Eu gosto daquela aveia de floco grande. Como é que eu faço? Porque eu Silvia, gosto... para mim também, sabe? Eu não digiro muito bem a aveia. É uma coisa esquisita desde aqui, assim, sabe? E aí, o que eu faço? Mas, por outro lado, eu gosto do sabor. Eu sei dos nutrientes que ela tem, né? Que é um tipo de fibra solúvel que ajuda a reduzir colesterol, né? A glicemia, o açúcar no sangue. Então, e fora que dá para fazer muitas coisas com aveia, né? Ela é incrível. O que eu faço? Eu deixo a aveia de molho. Deixo a aveia de molho. Você costuma o quê? Amassar uma fruta e pôr aveia? Ou... Eu ponho ela em leite de soja, que eu tomo soja, e deixo assim ela grossa, ponho maçã, ponho, sei lá, nozes, e comia de café da manhã. Mas eu Tipo um precisei... mingau. Mas sem cozinhar, né? Sem cozinhar. Faz isso. Deixa a aveia de molho na água filtrada, na geladeira. E no dia seguinte você escorre e põe no seu leite. Ela muito mais, assim, mais fácil de digerir, né? Ótimo, obrigada. Agora, assim, uma coisa muito importante da alimentação nessa fase da vida é, assim, são os horários também, né? A gente deixar para comer muito tarde, a gente já tem dificuldade de um sono mais leve, uma dificuldade maior de pegar no sono. Se você deixar para comer muito tarde, você não vai deitar e você não vai dormir, você vai digerir comida. O organismo fala, não é hora de dormir, eu tenho que digerir essa comida. Então, você come mais cedo, né? Você deixar se fala muito do jejum intermitente, que é você dar um descanso para o seu organismo, né? Para o seu intestino. A gente sempre está sempre comendo, né? Assim,
não sempre comendo, mas numa janela de tempo muito grande, né? Então a gente não dá um período maior para o organismo se recuperar, descansar. A gente está lá, então a gente come às 10 da noite, vai deitar, já acorda às 7 da manhã, já toma um café. Já não, a gente não fez um jejum de 10 horas, 12 horas. Então, Que assim, seria o ideal, Li? Seria bom mínimo, deixar... o mínimo é uma janela de 12 horas, assim, você ficar sem comer, contando com as suas horas de sono, 12 horas. Né? Então, você comeu lá, você jantou 8 da noite, voltar a tomar o café, no dia seguinte você toma o café da manhã às 8 da manhã. Isso é o mínimo, né? Assim, tem pessoas que querem perder peso e tal, ficam mais tempo. Mas aí tem que ser com orientação de um nutricionista, porque você pode perder massa magra e agora não é o que a gente quer, né? Muito menos agora. Mas esse jejum, esse período, né? Essa janela sem comer, é um período que o organismo tá tendo a oportunidade de se recuperar para um novo dia, né? Para mais comida que vem pela frente para ele digerir, absorver. Então, o jejum intermitente também é bem interessante. Não são janelas imensas, um mínimo de 12 horas. De 10 a 12, não aguento 12, pelo menos 10. Tá? Mas comer antes disso, você vai sobrecarregando o seu organismo e as toxinas vão sendo acumuladas, né? Quando ele não consegue digerir bem um alimento, o que acontece? Fica lá o alimento, né? Lá por mais tempo no seu intestino e vai produzindo substâncias tóxicas que vão sendo acumuladas. E se o intestino tiver, né, com aquela desbiose, com aquele tecido meio aberto, as substâncias tóxicas vão passear lá na corrente sanguínea e vai ficar uma bagunça só. Quer dizer, quando acabar a pandemia, a gente vai ter que sair para restaurante cedo, jantar cedo. Nossa, a melhor coisa. Olha, você vai pegar menos tumulto, não vai esperar, não vai ter espera, vai ser servida melhor, o garçom vai estar com mais paciência e você vai estar fazendo bem danado para o seu organismo. E vai dormir melhor. Acabou a farra noturna de Milão. Acabou. Ixi, então depois dos 50 tem que ser. Meninas, conversa ótima, deu 1 hora ali. Eu queria que você voltasse, né, mãe? Nossa, muita coisa para falar, para perguntar. Tem muita coisa aqui, o pessoal perguntou demais, né? Você está super convidada para. A gente vai fazer, né? Pessoal, vai vir uma live nova, né, mãe? Nós, Eliane, Maria Cecília Prado, que fala de beleza, nossa amiga. Então vai ser, ainda não tem data, mas vai ser muito legal. Que legal. Estou animada para essa live A4. Li, você quer deixar alguma mensagem? Você não quer contar? Você é editora de uma revista muito legal, a VEG. Legal. Então, gente, agora eu edito uma revista que se chama VEG Mag, é uma revista digital, VEG Mag. Então, é o site www.vegmag.com.br, o Insta é VegMagBR, e lá eu falo sobre alimentação saudável, também a importância da redução no consumo de carne, uma escala para uma alimentação vegetariana feita aos poucos, né, de forma mais segura, e quem quiser também até ir para o veganismo. E também fala um pouco de bem-estar, porque está tudo ligado, né? Quando você faz um exercício, você sente que está se cuidando, aí você já quer cuidar também da sua alimentação, comer melhor, e uma coisa puxa a outra. E também cuidar da mente, né? Que é tão importante, porque o estresse crônico também altera todos os hormônios, deixa a gente mais irritada, sem paciência com as pessoas, dorme pior. Então, a meditação e outra atividade que te traga para o autoconhecimento é importante. É isso, tá né? Lá, a revista está lá. Espero avisar de todos e adorei essa conversa.
Muito obrigada pelo convite. Obrigada, adorei. Foi muito, muito bom. A gente... E olha, e depois a gente coloca a receita, porque está todo mundo pedindo, a gente vai providenciar. Pode deixar, Silvia, que eu já tenho ela inscrita. Eu mando aqui. Você manda? Porque muitas pessoas me perguntam, então eu já tenho ela até escrita. Pode deixar. Tá bom. Tá bom? Beijo, querida. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Li. Até. Tchau, tchau, tchau.